Olá, alunos, novamente. Então, essa é a parte 2 da nossa videoaula sobre a repressão política no Paraná durante o regime militar. Então, só relembrando, na primeira aula, eu localizei vocês historicamente, né? Falei sobre o Estado autoritário do governo Ernesto Geisel, né? O aparato de repressão utilizado pelo governo Médici, o que foi o COD, o DOI, a OBAN, né, a Operação Bandeirantes, né? E iniciei o assunto Operação Marumbi, que foi realizada no estado do Paraná. Então, nessa videoaula, eu vou estar passando para vocês, terminando a Operação Marumbi e fazendo as propostas de atividade dessa semana. Lembrando que, como nós temos 2 aulas semanais, vocês precisam estar fazendo 2 atividades, uma relativa a cada aula. Isso é uma ordem, né? Uma instrução que veio da secretaria, tá? Então, continuando, né, a repressão política no estado do Paraná durante o regime militar, só voltando um pouquinho, então, em relação a esse IPM 745, PNM 551, que é um relatório que possui mais ou menos 5.833 páginas, divididas em 20 volumes, os itens considerados mais relevantes, devido ao grande volume de informações, referem-se aos interrogatórios prestados na fase policial, nos quais não existem relatos de torturas sofridas pelos presos políticos, porque esses documentos foram forjados pelos agentes da repressão e os presos eram obrigados a assinar. Os depoimentos fornecidos na fase judicial, nos quais os presos puderam expor em juízo que foram seviciados nos cárceres no Paraná, ao relatório produzido pelos delegados da DOPS para formalização da denúncia e aos documentos produzidos pelos advogados de defesa, que em sua maioria baseavam-se no mesmo argumento e na produção de um discurso único. Ou seja, eles manifestavam-se pela nulidade do processo devido às falhas em seu desenvolvimento, bem como refutavam as afirmações apresentadas pelos acusados em juízo de terem sido torturados pelos órgãos de repressão política, ainda durante a fase inicial, a fase policial, né? O que por si só já causaria a desconsideração do inquérito. Além dessas partes do IPM, a sentença emitida pela 5ª Circunscrição Judiciária Militar e a apelação impetrada pelos advogados de defesa dos condenados junto ao Superior Tribunal Militar também são muito importantes. Então, tratando especificamente do relatório da DOPS, sua produção sinalizou o término dos trabalhos correspondentes ao período de investigações policiais e deixou tudo pronto, encaminhado para o oferecimento de denúncia à Promotoria Pública Militar. O que se constatou a partir da leitura e da análise desse relatório é que os indivíduos encarregados da segurança interna teceram um discurso que primou em sua essência por acentuar ainda mais a polarização política do país. De um lado, o governo militar, e do outro, com valores completamente divergentes, os militantes de esquerda, os comunistas. Então, existia um constante resgate dos princípios da doutrina de segurança nacional, com o propósito de extirpar da sociedade a subversão. Então, nesse aspecto, ser comunista ou simpatizante do comunismo consistia em incorrer em ato subversivo. A gente está vivendo, né, algo parecido, não tão repressivo quanto, mas essa polarização voltou, né, desde as eleições de 2018. E foi justamente essa preocupação que marcou as primeiras palavras da introdução do relatório. A subversão foi e sempre será uma constante entre os homens. Por isso, segundo a ótica do Estado autoritário, os olhares vigilantes tinham que ser muito atuantes e todas as pessoas deviam ser colocadas sob o mesmo teto.
Todos eram suspeitos, tá? Para o regime militar, deveria existir uma fiscalização para que a subversão não se manifestasse em torno das instituições políticas, militares, sociais e econômicas, procurando sempre miná-las à base da cúpula, visando muito ao contrário do aprimoramento, sua destruição no momento oportuno. Então, dessa maneira, ficou explícita a conotação negativa vinculada ao estereótipo que se referia aos militantes de esquerda, tidos como portadores de objetivos destrutivos, visto que almejavam, né, semear as sementes da desintegração nacional. Então, nesse sentido, nada mais apropriado, segundo o governo militar, do que se auto-intitular o único responsável pela manutenção e preservação das instituições brasileiras, dentre elas a família. Contudo, ainda existiam determinados segmentos sociais comprometidos com as ideologias importadas, em que insistiam em subverter a ordem vigente e inquietar o povo. Nesse caso, tratava-se das 65 pessoas presas pela Operação Marumbi, acusadas de rearticular um PCB no Paraná. Baseando-se nesse fato, a polícia política montou a sua argumentação, expondo os acontecimentos envolvendo não só os militantes do PCB, como também os políticos do MDB, que se destacaram nas eleições de novembro de 74. Por isso, ao longo do relatório, foram citadas as realizações de reuniões clandestinas dos comunistas, do apoio do PCB aos candidatos do MDB e de todo o processo de reestruturação do Partido Comunista no Paraná. Então, segundo o que consta, né, no relatório do DOPS, os órgãos do Comitê Central do Partido Comunista, há algum tempo, vinham insistindo, junto aos comunistas residentes no Paraná, para que reorganizassem o partido no Estado, visando a ampliação progressiva de suas bases e, por via de consequência, uma maior atuação nos mais diversificados setores de atividades. Então, considerando essa citação, a gente pode afirmar que uma das finalidades, né, do relatório IPM também era de acusar o MDB como partido infiltrado por pessoas consideradas subversivas. O fato de receberem ajuda daqueles indivíduos que estavam sendo acusados de reestruturar as bases do PCB no Paraná era um fator agravante. Ter ligações com o comunismo, por mais brandas que fossem, já era motivo para a intervenção da polícia política. Mas realmente, será que houve tais ligações? O que aconteceu após as eleições de novembro de 74? Então, primeiramente, né, o espaço que a oposição oficial, o MDB, conseguiu durante o governo do general Ernesto Geisel, período que ocorreu a Operação Marumbi, e a montagem desse relatório IPM 745, né? Então vem a pergunta, por quê? Então, vendo os fatos por esse ângulo, o governo militar, diante do esgotamento do modelo econômico, precisava buscar formas alternativas para se legitimar no poder e abrir o flanco para a manifestação dos opositores era uma saída possível, ainda mais porque se acreditava no bom desempenho eleitoral da Arena, que era outro partido político. Porém, o quadro presenciado não foi bem esse, porque o MDB, por ter tido acesso aos meios de comunicação para expor seus planos de governo, obteve uma votação substancial. Então, no estado do Paraná, no pleito de 1974, o MDB elegeu seu candidato para o Senado, Francisco Leite Chaves, enquanto a Arena não conseguiu eleger o seu João Mansur. Então, para o cargo de deputado federal, a margem de diferença entre os dois partidos foi de apenas um candidato. Ou seja, o MDB elegeu 14 e o Arena 15 candidatos. Para o deputado estadual, a vantagem da agremiação política do governo também não foi expressiva, elegendo 29 candidatos, ao passo que a oposição MDBista elegeu 25.
Então, no ano de 1974, simbolizou o momento em que a população, de maneira geral, identificou nos quadros políticos do MDB um canal de expressão contra o regime militar. Então, para o regime autoritário, a situação que se havia delineado após a apuração dos votos de 74 não era interessante. Contra o inimigo do governo, o jogo tinha que ser duro e as medidas de combate tinham que ser contundentes. A instauração de inquéritos policiais militares era uma das maneiras do Estado lutar contra os indivíduos contrários a ele. No caso desse documento, né, desse relatório IPM que eu falei para vocês, a causa de sua existência era esta: envolver PCBistas e MDBistas, acusando-os sempre. Era como se a galera vivesse assim uma eterna conspiração naquele período, né? E uma coisa assim muito absurda que a gente vê hoje são pessoas pedindo o retorno da ditadura militar, o retorno do AI-5, né? O órgão mais repressivo da ditadura militar. Eu apresentei aqui para vocês um pouco da história da ditadura, da repressão aqui no Paraná, o que aconteceu. Aqui também aconteceu a tortura, a repressão. Como eu disse, na aula que vem nós vamos ter que continuar, porque o assunto ele é bastante abrangente, né? Então, acho que em uma videoaula só, na semana que vem eu consigo terminar esse assunto. Mas, como proposta de atividade, eu peço para que vocês leiam com atenção essa reportagem que eu vou deixar disponível, o link para que vocês entrem, que é a atividade 1. Então, como eu disse, toda semana nós temos 2 aulas, então nós temos a atividade 1 e a atividade 2, uma atividade relativa a cada aula, assim como a orientação da Secretaria de Educação. Então, para essa aula de hoje, né, vocês vão ter que ler com atenção essa reportagem da Gazeta do Povo, que trata sobre justamente as operações que aconteceram aqui no Paraná. Uma delas eu falei, que foi a Operação Marumbi, mas a reportagem também traz a Operação Condor, que foi deflagrada aqui no nosso estado, tá? Então, é uma interpretaçãozinha a respeito, né? Para a reportagem, foi entrevistada uma historiadora, né, essa Marion Brepol. Então, ela fala logo no início com que o comunismo era associado naquela época. Eu queria que vocês escrevessem nas palavras da Marion e também escrevessem o que mudou desde então, se mudou essa visão, se existe essa mudança. O que foi a Operação Condor, deflagrada aqui no estado do Paraná, quais as diferenças entre a Operação Condor e a Operação Marumbi, que vimos durante a aula. Qual a importância da Comissão Nacional e Estadual da Verdade? Nós temos aqui no estado do Paraná arquivos e mais arquivos da Comissão da Verdade sobre a ditadura militar. Qual que é a importância desse resgate, dessas verdades, vamos dizer assim, né? Das histórias que leu na reportagem, qual a mais te chocou? Bem no final da reportagem tem histórias, né? Algumas histórias de algumas dessas 65 pessoas que eu falei para vocês aqui nessa aula, que foram perseguidas, torturadas durante a ditadura. Eu vou ser bem sincera, todas as histórias sempre me chocam, por mais que eu ouça 15 vezes a mesma história, elas sempre vão me chocar. Então, ali também tem algumas histórias, alguns relatos chocantes. Eu queria que vocês escolhessem uma, né, e escrevessem o porquê que chocou mais vocês, né, dessas histórias deste período. E como atividade 2, relativa à segunda aula de vocês na semana, eu peço que vocês leiam com atenção esse fragmento, esse excerto de Maria Helena Moreira Alves, retirado do livro Estado e Oposição no Brasil. Prestem atenção. É provável que a consequência mais séria da institucionalização da tortura dos programas de pacificação tenha sido o efetivo envolvimento das Forças Armadas na repressão a partir de 64. Não existe dúvida quanto ao envolvimento ativo de setores do Exército no processo de tortura,
especialmente após a criação do DOI-CODE, em 69. No período anterior, o CENIMAR, Centro de Informações da Marinha, um órgão da Marinha, foi frequentemente denunciado em documentos internacionais como centro de tortura. Não são tão numerosas as provas de envolvimento direto da aeronáutica. O núcleo de tortura parece ter mais categoricamente associado à Operação Bandeirantes, a OBAN, do Exército, posteriormente transformada nos vários DOIs-CODES em operação nos estados. É importante observar que, pela primeira vez na história do Brasil, as Forças Armadas envolviam-se profundamente na tortura de presos políticos e na execução de operações militares de repressão à população interna. Isto representa a séria ameaça institucional às Forças Armadas e à sua imagem, até então associada ao papel da defesa do país contra agressão externa. Aqui a gente poderia até desenvolver um pouco mais o assunto, mas a gente não vai ter muito tempo, né? De episódios que vem acontecendo, por exemplo, da repressão da polícia contra jovens negros, pobres que moram na favela, né? Será que o tratamento é o mesmo com jovens que não moram na favela? Enfim, mas a gente não vai entrar neste mérito, né? Essa repressão sempre existiu e ela ainda existe, né? Aqui no excerto, no fragmento dessa autora, né? Eu acho assim que essa parte aqui, ó, é importante observar, até aqui na agressão externa, é uma escrita, uma frase muito forte, né? Porque realmente as Forças Armadas, elas existem, elas devem existir, está na Constituição, que é para defender o país contra a agressão externa e não agredir os civis, né? Enfim. Após a leitura do fragmento de Alves, escreva um texto de opinião, se concorda ou não com os argumentos da autora, e explique as razões. Gente, um texto de opinião vocês já aprenderam a fazer em língua portuguesa, né? E se vocês concordam ou não com os argumentos da autora, né? Se não concordar, não tem problema. Mas explique essas razões. Não basta simplesmente escrever eu sou a favor do AI-5 ou eu sou a favor da ditadura militar, sem argumentar, sem apresentar realmente razões palpáveis do porquê dessa opinião, né? Então, argumente, tá? Lembrando que um parágrafo não é um texto, tá bom? Gente, retomando mais uma vez, a atividade 1, que é relativa à leitura dessa reportagem, é relativa a esta aula que vocês estão assistindo hoje, que são 2 aulas na semana. E a atividade 2 é relativa à segunda aula da semana, que tem a ver com o mesmo tema, tá? Que nós vamos ainda continuar na semana que vem o mesmo tema. Pessoal, eu vou estar marcando também, vou estar postando ali no Google uma reunião no Meet, não é bem uma aula, tá? É só uma reunião para tirar dúvidas a respeito de atividades que já foram postadas aqui no segundo trimestre, ou mesmo bater um papo com vocês, tá? Se vocês têm alguma coisa para falar, alguma coisa para expor, alguma ideia, a gente vai estar marcando no horário que eu teria aula com vocês no colégio, tá bom? Então, um pouquinho antes, eu vou estar marcando, vou estar colocando, né? Então, essa reunião vai ser relativa à segunda aula da semana que eu vou ter com vocês no horário da aula no colégio, tá certo? Por hoje era só, tá? Então, a gente continua na próxima aula com o mesmo assunto. Qualquer dúvida pode estar me mandando mensagem no WhatsApp, no Google, sinal de fumaça, sinal do Batman, tá? Que eu tô atendendo vocês, tá certo? Até a próxima, então.